Mulheres extraordinárias, maravilhosas. Vanessa Cavalini, Maria Ribeiro, Roberta Sara, Tamira Petrônio. Eu entrevisto mulheres, mas o programa é pra todos. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. Antes de começar o episódio, eu venho lembrar que nós temos um Apoia-se. Toda colaboração é muito importante, ajuda para que a gente continue com esse programa maravilhoso, modéstia à parte, acontecendo, contando histórias de mulheres maravilhosas, como a de hoje. É uma honra recebê-la, Cynthia Schwab, terapeuta ocupacional, especialista em psicotraumatologia da mulher. Arrasei. Muito prazer, Ju. Tá aqui é muito uma honra mesmo. Nem acreditei quando eu vi aquele convite e falei, nem tenho roupa pra esse evento. Amo essa resposta. Normalmente é só mulher foda que responde assim. Muito prazer estar aqui, porque eu lembro também a primeira vez que eu ouvi Senta Direito, Garota. Ah, a frase, essa expressão que a gente ouve desde que a gente nasceu, né? Ô, Cynthia, me conta tudo. Você nasceu em Niterói. Você é um pouquinho em Niterói, um pouquinho em Bahia? É, eu sou baianoca, eu digo. Porque meus pais são meu pai do Rio, minha mãe de Niterói, mas eles dois moravam em Niterói, casaram e foram para o interior da Bahia. Por quê? Meu pai foi trabalhar lá. Meu pai estava numa fase de desempregado, eles noivos ainda. Meu pai conseguiu um emprego no interior da Bahia e foi. E aí minha mãe casou e foi. E só que na hora de ter neném eles vinham fazer um pit stop. Então eles vieram, porque ou iriam para Salvador, para capital, Sim. ou viriam para Niterói. Aí como tinha família aqui, a história é essa, né? Aí eles vinham para Niterói e foi assim comigo e com a minha irmã também. Mas nasceu e logo voltou. Nasceu uma semana, volta. Aham. Então eu cresci, fiz faculdade lá, formei lá, fiquei lá até os 23 anos. E aí fui viver o mundo. Fez faculdade em Salvador? Em Salvador, terapia ocupacional. E aí, quando você fez terapia ocupacional, já tinha uma intenção ou te mobilizava a trabalhar com mulheres? Era essa Muito boa essa pergunta, não. Eu trabalhei muitos anos com dependência de álcool e drogas. Na verdade, com comportamentos adictivos em geral. Sexo compulsivo, compras compulsivas, jogo patológico. Né? Então, comportamentos adictivos, né? E porque eu tinha visto um filme com 13 anos, que eu chorei o filme inteiro. Eu falei, eu quero trabalhar com isso, eu quero ajudar essas pessoas. Qual é o filme? Acho que era. Lembra, era um filme religioso, chamava Foge, Nick Foge, sobre a história de Nick Cruz, de uma gangue da década de 70 de Nova York, chamada Mau Mau. Então, eu vi esse filme, fiquei emocionadíssima e falei, eu quero trabalhar ajudando essas pessoas. Gente. E aí eu trabalhei com isso há muitos anos. Fiz uma boa parte da especialização em dependência química, fiz formação em entrevista motivacional para atuar com dependência química. É o mesmo sistema que faz uma pessoa ser adicta em tudo? Adicta em jogos, adicta em drogas. Sistema de recompensa cerebral. Adicta em sexo. Adicta na rede social. Adicta na rede social. Adicta. Então, só que eu comecei a trabalhar muito com as esposas dos meus pacientes. E eu fiz a especialização na PUC em violência doméstica. Na PUC você já estava aqui no Rio? Eu formei e passei 6 meses em BH com uma tia, que na verdade não era tia, minha prima tia, né? Ela é prima da minha mãe, morei 6 meses com ela. Maravilhosa, meu espelho de mulher, assim, que eu conheci ela com 10 anos e falei assim, você gosta dessa mulher? É? E aí ela era uma mulher assim super bem sucedida da carreira dela e tal. Ela me deu uma mochila da Company, olha só. Eu com 10 anos. Falei assim, gente, eu quero ser assim. Então ela foi meu grande espelho. Eu morei com ela 6 meses. E aí vim arranjar emprego aqui e vim para Niterói. E seus pais continuaram? Por 3 anos e vieram atrás de mim. Mas a sua relação com a sua família era boa com seus pais? Era uma boa relação e já tinha essa questão, essa demanda de entender? Nunca foi 100%, né? Assim, hoje temos tentamos muito, né? Com minha mãe, a gente às vezes, de vez em quando, tem as nossas mais dificuldades pela instabilidade, né, da situação de saúde dela.
Mas era tenso o clima lá em casa, né? Meu pai muito rígido, minha mãe… Ele era muito rígido? Muito religioso, fundamentalista com orgulho, né? Aham. Um batista fundamentalista, como ele diz, né? Ah, E é? minha mãe teve o primeiro surto quando eu tinha 6 anos, né? Então, cresci assim. E aí, então, assim, eu saí de casa logo Então pra tinha sobreviver. essa questão de saúde mental muito Muito pulsante. presente, sim. Eu tive uma terapeuta que dizia que eu não sou boa à toa no que eu faço, porque eu fui treinada desde cedo. Sim. E desde 6 anos eu cuidava da minha mãe, né? Então eu fui uma filha parentalizada mesmo. Eu me tornei uma especialista muito cedo, assim, com adolescente eu que conversava com o médico sobre a medicação, sobre, né, como é que ia ser e tal. Sim. Então eu tive muita responsabilidade muito cedo. Então era um clima E sua irmã mais tenso. nova? Minha irmã mais nova 1 ano só, mas Sim. uma diferença grande entre a gente. Então era um clima tenso, assim, isso me empurrou pra fora de casa cedo. Sim. Eu queria ver quem era eu. E essa era a minha Claro. grande questão quando eu saí de casa, eu queria saber quem sou eu. E aí eu vim pra Niterói, eles vieram atrás 3 anos depois, mas voltando lá pro nosso início, eu comecei a atender as esposas dos meus pacientes e gostei muito mais. Sim, e mas vi que era isso muito foi mais… você já estava aqui no Já Rio de estava volta? aqui no Rio. Não, já estava aqui no Rio, eu trabalhei 10 anos com dependência química. Ah. E na faculdade inteira eu fiz estágio nisso, Sim. em comportamentos adictivos, em tudo isso. Então… E aí você falou, nossa, essas mulheres estão sendo diretamente impactadas. E começou a se apaixonar por esse ponto de vista, né? Da dor, que vinha das mulheres. Sim, sim. E assim, os meus grupos, como eu trabalhei muito tempo em CAPS AD, sabe? CAPS você sabe o que é. CAPS Eu sei, AD, mas talvez as pessoas não… Explica são aqui. centros de são como se fossem, para os leigos entenderem, né? Como se fossem centros de saúde, é como se fosse uma UPA de saúde mental. Aspas, muitas aspas, né? Mas tem um sistema mais de hospital dia, de oficinas ao longo do dia e tal. E os meus grupos de mulheres eram os melhores, assim. Eram os que mais bombavam, eram os que tinham mais demanda e tal. E aí Mas aí quando, assim, quando eu saí do serviço público, e aí eu fiquei só no consultório, e aí era, tipo, pra você manter isso, trabalhando no consultório, essa clientela, acho muito complicado, sabe? Então eu fiquei com as mulheres mesmo. E aí, tendo essa noção já de violência doméstica desde que eu fiz a minha pós-graduação lá, com 27 anos, né? Eu me especializei em violência doméstica. Então, isso, assim, me ajudava muito nos meus atendimentos com as mulheres. Que começa a ter um olhar… Outra coisa. Né? A pessoa senta e você sabe que ali que não é assim, um transtorno emocional não vem do nada, né? A gente não é filho de chocadeira. O transtorno emocional, as pessoas nascem com transtornos emocionais? Não acredito. Não acredito. Sim, aí você começou a investigar os traumas que estão diretamente ligados com essa… Na pós-graduação, eu tive acesso pela primeira vez ao estudo de TEPT, né? Que é o transtorno de estresse pós-traumático. O meu professor, que foi meu orientador de monografia… Após de violência doméstica. Ele introduziu esse assunto pra gente, nesse tema, e como que o TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, afetava e era um chão para um monte de outras coisas que vinham depois na vida das pessoas. Ele se desdobrava em muitas outras questões de saúde mental depois. Sim. Então, ali eu já fiquei de olho nisso, sabe, assim. E aí eu comecei a procurar coisas que fossem mais fundo, assim, que ajudassem as pessoas mais rápido. Eu sempre tive isso. Eu sempre me cobrei muito ser uma profissional que ajudasse de verdade a pessoa, né? Isso é uma cobrança minha comigo, assim, de ser alguém que ajuda de verdade. E… Um resultado meio rápido, assim, digamos assim, de alguma forma prático, talvez. Prático, acho que eu sou muito prática na minha vida, né? É muito meu isso. Eu queria isso, assim, de uma forma… Porque eu não queria deixar a pessoa sofrendo ali comigo tempos e tempos, em né? tratamento, de um processo longo. Você queria ferramentas que te… Que me dessem efetividade. E aí eu comecei a procurar muito, assim, né? E… uma psiquiatra que eu amo, a Carol, me
me trouxe informações de um negócio que ela fez, que ela conheceu, uma sala de terapia ocupacional em Boston, no hospital de Massachusetts, não sei o quê. E aí ela ia falando as coisas. Eu falei assim, mas isso que ela está falando, isso tem a ver com integração sensorial infantil, que era coisa da integração sensorial, não sei se você já ouviu falar do trabalho que fazem muito com crianças neurodivergentes, tal, dentro da terapia ocupacional, que é como a terapia ocupacional é muito conhecida hoje, né? Eu falei assim, mas isso é muito integração sensorial, que é uma abordagem criada por uma terapeuta ocupacional americana, chamada Jean Ayres. E aí eu falei, Como se fosse uma aplicação disso para adultos? Aí eu fiquei assim, o que é isso? Né? Já tinha Google. E aí eu fui procurar, e fui buscando os termos em inglês. Né? E aí, até hoje tem mais, esses termos são todos em inglês, né? Ou já tem mais coisa aqui disponível no Brasil? Na saúde mental, em inglês. Na saúde mental, em inglês. E aí, e as pesquisas também em inglês. E artigos, tudo. Não conheço. Se tiver agora, é algo bem recente. E aí eu fui pesquisar, achei Tina Champagne em Massachusetts. Isso foi em 2013. Ela ia dar um treinamento lá. Eu falei, cara, eu vou. E foi Tina, o nome dela? Tina. Eles escolhem seus apelidos e viram nome profissional, né? Tina Champagne. Champagne? Tá, gostei. É o nome dela. E ela ia dar um curso de Sensory Modulation and Trauma Informed Care, né? Cuidado trauma informado, que é algo que cuidado trauma informado. É um princípio, uma abordagem, um programa de atuação dentro do SAMHSA, que assim, muitas aspas, o SAMHSA é como se fosse uma secretaria de saúde mental deles, mas eles não têm SUS, né? Ah, tá. Então assim, o SAMHSA, ele dita uns padrões, algumas coisas assim, dá umas diretrizes, tem umas diretrizes, mas não é para o serviço público, eles não têm serviço público. Então eles têm treinamentos assim grandes de cuidado trauma informado, né, que é você olhar para a psicopatologia através do trauma, ter um olhar até porque eles destroem a cabeça de todo mundo. Não, adoro. eles manda todo mundo pra guerra, depois a gente o TEPT lá é água. TEPT lá é água, né? Então, assim, os estudos deles de trauma tem que ser os melhores, porque… Adoram traumatizar e depois viram grandes estudiosos no pós-trauma. Isso. E aí eu fui estudar com ela. Se apaixonou? Me apaixonei porque me ajudou muito, assim, tanto eu pessoalmente a entender os meus padrões sensoriais, né? Aquilo, assim, foi fantástico pra mim enquanto pessoa e pros meus pacientes, assim, tipo, eles podiam se dar conforto sensorial, eles podiam se dar um abraço sem precisar tocar uma pessoa quando eles tinham dificuldade relacional com as pessoas. Então, eles podiam sentir a sensação de um abraço e se acalmar com isso através de um cobertor pesado. Eles podiam… Mas é através de um objeto? Através de objetos, através de recursos sensoriais. Então, coisas que provocam sensações. Porque a modulação sensorial vai procurar promover uma regulação das emoções através dos 7 sentidos. Os 5 que a gente conhece na Mas escola. pode ser através de um cheiro conhecido. 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato. E propriocepção e sistema vestibular, que são os internos, né? Propriocepção é quando a gente faz força… e força contra a resistência, e que nos articulações, ligamentos, músculos, né? Então ele é um sentido muito poderoso para a nossa regulação emocional, porque ele tem receptores no corpo então, inteiro, a gente em todos os realmente músculos. precisa malhar para ficar feliz. A gente precisa. Viu, Flor? E aí, vai aprendendo, Flor. E aí, e o sistema vestibular é esse sisteminha que tem aqui dentro do ouvido, que tem problema com labirintite, tem problema nele, né? Que tem várias alças, vários saquinhos, várias coisas com cílios dentro e líquido. E esse líquido se movimenta quando a gente movimenta a cabeça, e esses cílios se movimentam dando um panorama para o cérebro da onde que a nossa cabeça está fazendo, se ela está girando, se ela está indo para frente, para trás, se ela tá, assim que o nosso corpo sente movimento. Então você pode ser hipersensível em alguns sentidos, você pode ser hipossensível em outros. Então a gente vai vendo vai mapeando esses sentidos para ajudar a pessoa, o que pode regular ela externamente, né? Quando uma pessoa está muito desregulada, ela precisa primeiro de coisas externas, né? As coisas externas vão ajudá-la muito mais. Depois a gente pode ir para coisas mais internas. E isso serve para todo mundo, né? Todo mundo.
Enfim, isso aí mudou muito a minha vida, a minha prática e tal. E a Tina me apresentou a Sensory Motor Psychotherapy, psicoterapia sensório-motora. Até então, nada era específico das mulheres. Nunca foi. Nunca Eu foi. que adaptei. O seu coração que batia mais. Foi. Sim, mas até então você estava ali, aprendendo a curar a humanidade. É. E se curar também, né? Porque você pode. Com isso tudo você certeza. conseguir aplicar com você mesma. Claro, porque assim, eu sou. O terapeuta é o Chiron da mitologia, né? Ele é o curador ferido, então Sim. ele cura porque ele Sim, querendo se curou curar e ele foi também. ferido também. Ele conhece a dor de uma essa história ferida. da sua mãe. Sim, com certeza, me empurrou lá e me fez conhecer a dor das pessoas mesmo, de fato. E quando a gente conhece, eu acho que a dor, a gente é um outro olhar, né? Com certeza. Pra ela. Com certeza. É isso, acho que um bom terapeuta tem que ter história de superação, né? Sim. Eu acho que… É se uma você… boa polêmica, a gente adora, eu e você. É uma boa polêmica. Eu adoro, de vez em quando eu solto mas uma parteira que não pariu, sabe? Tipo assim, essas coisas… são coisas que Mas não tem assim, eu resposta não acho, certa. por exemplo, que um dependente químico tem que ser mas tem muitos que acham, né? Que para tratar da dependência química, você tem que ser um dependente químico em recuperação para você entender e tal. Tem muitos que acham isso. Mas eu não acho isso. Mas eu acho que assim, você tem que ter alguma história de superação para Sim, ajudar eu acho que não pessoas a necessariamente da dependência química, Não. mas você tem que ter História chegado de num lugar de superação. limite, de saber, né? Pra desconhecer a dor, Isso. para você ter empatia. É isso. Isso, eu acho que é isso. Empatia e humildade são coisas que pra gente cuidar do outro, se a gente não tiver desenvolvido através da nossa própria vivência, né? Da nossa própria história, é muito difícil. Fica aquele olhar de fora, né? Tanto que uma terapeuta, quanto Isso mais mesmo. velha ela fica, melhor ela fica, né? Porque é mais vivência, é mais experiência de vida. E é mais dor que a gente já passou e já superou na vida também, né? Porque viver é sofrer em alguma medida. Sim. Mas aí estamos lá nos Estados Unidos, fazendo… Estamos lá, descobri a Sensory Motor Psychotherapy, só que era um curso caríssimo. E tinha que ir, assim, a primeira etapa da formação, eu teria que ir 6 vezes para os Estados Unidos. Então eu fiquei 3 anos me preparando e juntando dinheiro para isso. 3 anos aqui trabalhando, fazendo suas coisas e se preparando para ir para lá de volta. Quando eu consegui esse dinheiro, eu falei, vou fazer essa primeira etapa. Aí eu fui, aí eu descobri a Diana Focha, e aí eu fiz formação com a Diana Focha em Nova York, era uma outra formação em psicoterapia acelerada dinâmica. E aí eu fiz experiencial, né? E aí eu fiz formação com a Diana Focha também, então fiz tanto formação com a Diana Focha quanto em psicoterapia sensório-motora. Então foram muitas vezes. Daí eu fui fazer a segunda etapa da psicoterapia sensório-motora em Barcelona. Então assim, era uma loucura. Entre 2016 e 2018, eu estava viajando quase todo mês. É muito engraçado trazer isso aqui, porque assim, eu lembro de pessoas que chegaram para mim e falaram assim, nossa, você, hein? Quem diria? Aquela coisa de nunca deu nada por você, Sim. sabe? E você hoje tá, tipo, você viaja todo mês pra fora exatamente. com seu dinheiro, você pagando isso, como assim, sabe? E uma coisa que eu vejo muito nas mulheres que são bem-sucedidas, né? Pessoas que duvidaram muito delas, pessoas que olharam pra elas e disseram assim, ih, vai dar em nada isso daí. Tal. As pessoas subestimam muito as mulheres, né? E aí foi uma fase assim que eu tava viajando muito. Sim, tem que ter muita ousadia. Eu até brinco aqui, isso é muito abusado, e as pessoas achando que eu tô fazendo uma crítica, não, muito pelo contrário. Eu digo, quando eu falo que uma mulher é abusada, é porque ela tem que extrapolar todos os limites que são colocados pra ela o tempo inteiro, entende? Não é assim, é o mundo dizendo que você não pode. Então você é abusada, que você vai lá e fala, alô, eu posso. Então, assim, é nesse sentido, né? É uma ousadia, né? Tem que ser, como diria o baiano, é ousada, né? Tem que ser ousada. E aí você foi pro mundo. Fui pro mundo. Nessa altura do campeonato, você já tinha entendido que você queria trabalhar só com mulheres também? Não. Não. Mas, assim, a minha clientela, depois que eu parei de trabalhar com dependência química, consultório, eram sempre muito mais mulheres do que homens. Acho que de uma forma geral, quem se interessa em se conhecer, em trabalhar… Sim, porque, assim, é engraçado, né? A gente falou, não lembro se no ar ou fora do ar, sobre as compulsões. A gente falou aqui, né? Que eu trabalhei com compulsões há muito tempo e tal. E, assim, as compulsões adictivas relacionadas a substâncias, tem muitos estudos, muitas pesquisas, muitas intervenções.
Mas as compulsões relacionadas a sexo compulsivo, a maioria também é homem, só que não tem tanta pesquisa, não tem tanto investimento, não tem tanta. Não tem. E aí, assim, a conclusão que eu chego é uma conclusão sociológica mesmo, assim. Porque um homem independente químico, ele dificulta o funcionamento do sistema. Ele não é produtivo. Ele não é produtivo. O homem compulsivo sexual, ele coloca as mulheres num lugar de subserviência e usufrui Ele das pode mulheres. ser compulsivo por sexo, por trabalho, por bebida, desde que ele não, bebida já começa a atrapalhar, mas demora, né? É. Demora, tanto que é liberado, né? Demora. Sim. Então, vai dar problema lá na frente. Sim. Bebida e cigarro, né? Então, mas não tem tantos estudos. Então, eu trabalhava com homens, que a maioria deles estão aqui. E aí, no consultório, segurar essa clientela é bem complicado, assim, sozinha, assim, uma estrutura de uma instituição. Mas quando você estava viajando pelo mundo, Cíntia, você vinha de vez em quando pro Brasil? Não, você não tá entendendo. Eu mantinha meu consultório funcionando. Chocada! E aí, assim, na semana, eu viajava uma vez por mês, geralmente. Seu dia tem umas 52 horas. Não, aí na semana que eu ia viajar, era puxadíssimo, porque eu apertava os pacientes todos no início de uma semana e no final da outra. Então, eu saía do consultório assim, 11 horas da noite, meus pacientes maravilhosos. Um beijo para todo mundo que mudou seus horários naqueles momentos. Então, eles faziam isso que eles sabiam que eu estava me especializando, enfim. Caramba, então você tava nessa loucura de lá e cá. Tava nessa loucura lá e cá. Eu ficava uma semana lá, assim, tipo, e voltava. E no mês, assim. E aí, foi loucura. Foi. E aí, um belo dia, foi Barcelona, o último destino? O último destino. Barcelona e Nova York também, né? Eu continuava com a Dayana. E aí eu resolvi dar um sossego, final de 2018. E aí eu dei uma bugada ali. Acho que eu entrei num burnout. Sim, com Aí... certeza. Não dá... A gente consegue imaginar. Foi. E aí eu dei uma bugada ali, fechei consultório, fui trabalhar só online. Você morava aqui? Você estava morando aqui, tava em Niterói. Em Niterói. Fiquei só online. E aí Aí veio pandemia. Mas assim, um ano depois veio pandemia, né? Sim. Tipo, início de 2019 eu fiquei só online. Já tava com a minha vida toda estruturada online. Quando chegou a pandemia eu já tava só online. Então você já tava online. Uau, visionária essa mulher. Foi incrível. Caramba. Foi incrível, assim. Foi um cuidado, assim, acima do humano, assim. Sim. E aí eu já estava, então, online, mantive minha vida organizada ali. Mas eu já estava também, assim, quando as pessoas ficaram cansadas de tela, eu já estava exausta há mais tempo. Óbvio, com certeza. Porque eu cansei muito, assim, organizar essa nova vida que, tipo, eu não tinha um horário fixo ali na agenda mais para ir no consultório, para ir num lugar. Organizar isso, nossa, assim, foi suado. Sim. Assim, definir o que seriam esses horários, tal, foi bem suado, assim. Eu pegar o ritmo, pegar o esquema, lutar com o isolamento, né? Porque você se isola. Então, foi suado. Você estava isolada, mas você precisou continuar produzindo, né? E nessa altura As do contas campeonato, continuam chegando, né, cara? Você já tinha desenvolvido o seu método? Ainda não, era um outro método, né? Porque eu dou aula para terapeutas há mais de 10 anos, né? Então, assim, antes de internet. Né? Então, eu comecei no presencial, mas com as estagiárias no serviço público que começavam a chegar, que vinham ficar comigo. E aí elas ficavam levando para a faculdade as coisas que aprendiam comigo e achavam muito diferente. Tipo assim, a cliente não aprende isso aqui, vamos... E aí ficava novidade, começavam a falar de mim e tal. Eu falei assim, vou começar a dar curso para seus colegas. Vou sistematizar isso que já está acontecendo. Psicotraumatologia da mulher é mais recente, né? Até então você dava aula, você tinha outra... Era psicoterapia, aí já tive vários nomes. Aí já sambei nos nomes. Porque de alguma forma você pegava tudo que você tinha aprendido nessas especializações e fazia... Uma integração. Uma integração daquilo. Só que em 2021, uma amiga me mandou um vídeo
que me fez ir buscar muito conhecimento feminista de raiz. Aham. E aí, a partir dali, eu comecei a estudar muito o que eu não tinha estudado antes. Então, eu fui para Gerda Lerner, eu fui para Dee Graham, eu fui para as feministas em geral. E aí, eu falei, cara, que não dá mais para continuar não falando disso tudo quando eu ensino. E não Sim. dá mais para manter todo esse conhecimento à parte. Aí você integrou tudo. Aí eu integrei tudo numa teoria do trauma com uma crítica social, né? E aí, tipo, compreendendo a condição da mulher como uma condição traumática. Ligada à nossa matéria, à materialidade do nosso corpo. Sim. E a nossa Sim. existência material, né? Sim. A nossa opressão sistêmica. A opressão, Aham. então, existe uma opressão sistêmica às mulheres, né? Transgeracional aí. Sim. Que vai produzindo efeitos no nosso corpo, que são os efeitos do trauma que eu estudei nessas formações todas fora do país, né? Gente, que é tipo assim, né? É um tirar o véu da… É. Porque faz muito sentido, né? Como olhar para o corpo dessa mulher, né? Estabelecendo essa coisa da cura sensorial, Sim. sem levar em consideração que esse Perfeito. corpo, desde o momento que ele nasce, ele é objetificado, Sim. hipersexualizado. Sim. E aí foi disso imagino que tudo. você deve ter… Meu Não, Deus e do céu. assim, nossa, e Sheer Height também me encantou, né? E as mulheres que foram apagadas, né? Sheer Height não é falada, né? Sheer Height foi quase que expulsa dos Estados Unidos, né? Teve que se exilar na Inglaterra. E os estudos de Sheer Height sobre a menina desde a família, né? Assim, são coisas incríveis, assim. Eu falei assim, cara, não dá mais pra empurrar isso pra debaixo do tapete. Tá tudo junto aqui, sabe? Tá tudo muito junto comigo. Tá tudo muito junto em mim, porque eu sou mulher e tá na Sim. minha carne também, né? Então, eu falei, não… E aí, teve uma outra coisa importante. Engraçado. Uma amiga minha se separou em 2024, acho. 2023, 2024. Aham. E aí, Mas ela ficou assim uns 15 anos casada e ela se separou não sabendo onde estava o Oli. Não sabendo como é que estavam funcionando as relações no novo milênio. Sim, essa nova forma de se relacionar, o aplicativo. Como é que paquera? Não sabendo nenhuma informação importante. E assim, eu tento situar ela o tempo todo, como é que os jogos estavam acontecendo. E, assim, e que, tipo, não era bem assim como ela estava iludidamente pensando, com a cabeça ainda dos anos 2000, 90 e tal. E eu falei assim, cara, tem muita coisa que as mulheres não sabem que eu preciso falar. Aham. E aí eu comecei a falar uma coisa, outra, e aquilo foi fazendo eco para as mulheres. Sim. E aquilo foi ajudando muitas mulheres. E as mulheres falaram assim, cara, eu passo por isso. Caraca, então é por isso que eu vivo E isso. assim surgiu a página. Aí que eu mudei o uma página nome. maravilhosa. Ah, você mudou o nome. Era qual o nome? Era o meu nome. E aí eu mudei para Psicotraumatologia da Mulher. E aí Foi o negócio… assim, foi simplesmente você falando umas ideias. Você percebeu Não, que eu já estava ali desde 2013, né? Ah, você já estava fazendo um trabalho na internet? Já, desde 2013. Tanto que em 2018 eu fecho consultório, eu já estava ali no Instagram. Ah, você já estava no Instagram. Eu achei Já. que era só online atendendo paciente. Não, eu estava no Instagram. Você já era uma influencer. Já era uma influencer, micro-influencer, né? Sim, não, uma influencer. E aí, eu fui… Enfim, continuei ali. Só Sim. mudei o nome da página. Mudou o nome. E foi… Mas aí você de fato assumiu que tinha um método seu? Olha, sabe que engraçado Até agora isso. você não assumiu? Então, Tipo isso. eu só assumi, mesmo tendo dado um curso, a primeira certificação de psicotraumatologia da mulher, eu ainda dizia assim, isso aqui não é um método, tá, gente? Isso aqui não é uma abordagem. E as minhas alunas, não, cara, você criou um método. E assim, alunas que fizeram formações diversas em trauma e tudo, assim, não, você criou um método. Eu olhei assim, caraca, acho que… Sim, acho que eu tenho um método, né? Um método com etapas, um método com início, meio e fim, tenho um método, fato. Eu tenho um método para ajudar as mulheres. Aí caiu minha ficha, como a gente dizia. Sim. Ô, Cíntia, aí você… Vamos trazer algum assunto daqueles assim pra botar fogo no Bora. cabaré? Eu acho que tem alguns assuntos que você falou, né, da sua amiga que voltou pro jogo.
com certeza, as interações por aplicativos e redes sociais, que eu vejo assim, eu vejo mulheres, amigas em sofrimento com essa coisa, né? Pode curtir, qual é o limite da ética do seu companheiro curtir outra, não sei o quê. Aí vem esses assuntos nichados que estão explodindo e que vem agora transbordando atualmente, como a não monogamia, né, como solução de todos os problemas. Magicamente, a gente vai sair trepando por aí e vai acabar o patriarcado. Oi! Ai. Sei, vai indo. E aí, eu queria muito falar sobre isso, que eu sei que você tem alguns vídeos maravilhosos, além dessa sua visão baseada no método. Além da nossa própria opinião, porque é isso, a gente tá falando de coisas que a gente vivencia na pele, né? No corpo. Eu achei isso muito lindo, quando você teve essa virada aí de olhar, essa virada de falar, caramba, eu tô falando o tempo inteiro do corpo, né? Como o corpo, ele absorve as dores. Mas e esse corpo da mulher, né? Que nasceu mulher? Como é que ele absorve dores desde a hora que ele nasceu? E aí você vem com essa visão muito mais conectada com toda essa interferência social e... Fala aí pra mim, conta. Então, primeiro sobre essa coisa das interações, eu acho também muito interessante, de aplicativos, essa ética da forma de se relacionar. Então, vamos lá. Quando, assim, acho que as relações mudaram muito, né? De 15 anos pra cá, com já a surgida do WhatsApp, né? Sim. Isso já mudou muito as interações. Primeiro, a gente teve um celular, né? Assim, que Sim. antes... Que é o contato na mão de todo mundo. É mais do que o contato na mão de todo mundo. Passa por uma outra questão que homem é ensinado a respeitar homem, e quando ele tinha que falar com uma mulher, ele ligava para casa dela e o pai dela podia atender. Aham. Agora ele liga diretamente para ela. Então a gente tirou um terceiro ali, Sim. que era um mediador, que era um ponto de... era um capataz ali, Sim. né? Da jovem. Então isso foi perdido e ele passa a fazer o contato primeiro direto com ela. Sim. Então essa jovem fica muito mais vulnerável. Muito mais vulnerável. Ele não tem que falar, o pai dela não vai atender. Não vai atender. Né? E ele vai ter que, esse rapaz vai Oi, ter boa noite, seu fulano. Eu queria falar com a sua filha. Isso não vai mais rolar. Isso nunca mais veremos. Esse pai pode perguntar quem é você, tal. Isso não acontece mais. Sim. E aí surge o WhatsApp. E os caras podem mandar um emoji para 50 mulheres numa noite. Para quem respondeu o emoji de oi, tudo bem? Como é que tá e tal? Vai ser aquela e ele não precisa mais de esforço, né? Sim. Então a gente tem aí os homens mantendo uma carteira de 5 a 10 mulheres nos seus contatinhos. Sim. Revezando. Eles têm muito menos esforço, né? Muito menos esforço, né? A tecnologia tornou a paquera, os mecanismos de paquera muito voláteis, né? Assim. Sim. E aí, depois que surgiu o Tinder e os aplicativos, a coisa fica pior de fato. Não criticando aplicativos, não criticando o uso, né? Mas assim, a coisa de fato piora porque a disponibilidade aumenta muito. Sim. Então, Temos um cardápio. Temos um cardápio. Então é a sensação de que pode vir tem mais 500 pessoas ali que podem ser. Sim. E não tem mais aquela coisa de você... eu preciso sair, tem um acaso, né? A gente tinha vários fatores. Sim. Pra encontrar uma pessoa, né? Que é você o tinha seu que se esforço expor de sair. na noite, no bar, no museu, tem que ter o onde fosse. acaso de chegar uma pessoa que dá ali aquele match que a gente só faz assim, ó. Tum, agora. Isso é engraçado, né? Isso neurobiologicamente, isso é um fator que deixa a gente muito mais também desamparado neurobiologicamente. Claro. Porque o esforço físico para qualquer coisa, quando a gente faz esforço físico, a Kelly Lambert explica isso muito bem, né? Uma neurocientista, eu acho que é americana. A Kelly Lambert traz a teoria do sistema de recompensa impulsionado pelo esforço. Não só um sistema de recompensa que a gente usa uma droga e tem uma recompensa cerebral de dopamina. Mas esse sistema de recompensa impulsionada pelo esforço, ele tem muito mais liberação de dopamina durante a expectativa. Então, muito mais áreas do nosso cérebro são estimuladas quando a gente está construindo algo, principalmente com as mãos, com o nosso corpo, para um objetivo final. Quando a gente perde isso, nosso cérebro fica muito mais vulnerável. A recompensa vai direto para o sistema límbico. Sim. Em vez de
nutria o cérebro Literalmente inteiro. perdemos o processo. Perdemos o E processo. chegamos E esse no- processo irrigava o cérebro inteiro, mexia com o cérebro inteiro. Né? Então tinham várias estruturas motoras, sensoriais e tal, que estavam nesse processo. Isso é sobre tudo. Isso é sobre a gente não precisar mais fazer uma fogueira Sim. e a gente ter ali um botão Sim. para acender a luz. Ao longo da a gente foi humanidade, a gente desprotegido. vem fazendo isso. A gente veio fazendo isso. Né? A gente passou a clicar em botões. Sim. Né? A gente foi desprotegido. E a gente ficou desprotegido também na paquera. Divertidamente bombando. Então temos que fazer um divertidamente só de adulto, só das paqueras. Bombando. E aí, nisso, as relações viram compulsões. Ficam muito mais Sim. suscetíveis a se tornar compulsões, porque é estímulo de dopamina chegando Sim. direto no seu Também núcleo tem que te dar accumbens o prazer tempo rápido, todo. você perde o interesse rápido, tudo muito rápido, né? tudo muito rápido. E é a era da pornografia, né? Então, engraçado. Você lembra quando a gente ouvia dos Botar adultos? pi, quando fala pornografia, pro YouTube não gongar na Você sua... lembra quando a gente ouvia dos adultos assim, não, cuidado com estranho, não entra no carro de estranho. Sim. Não, Não aceita bala dos Não aceita estranhos. bala de estranho, era muito, né? Cuidado, não aceita nada de estranho, não aceita comida de estranho e tal. A gente ouvia muito isso, a gente não ouve mais. Esse homem estranho parou de ser ameaça e as mulheres ficaram muito mais expostas com isso. Qualquer um é confiável se você conversou com ele 15 minutos no aplicativo. Uhum. É como se você conhecesse a pessoa. É, e ainda tem essa coisa, né? Agora minha filha tá hoje nessa gravação, por isso que eu tô agora lembrando. Das comunidades, entendeu? Então você acha que a pessoa tem um gosto em comum com você, que ela é seu amigo, que ele é confiável, entende? Entendeu? Então, assim, temos a comunidade do K-pop. Aí tá eu e você, ou eu, um homem. Você pode ser qualquer pessoa. Você tá se apresentando lá como Cíntia. Mas você pode ser Rafael, né? Você pode estar se apresentando como Cíntia, com 13 anos, fã do K-pop, mas você pode ser Rafael, de 59 anos. E aí você tá lá. E aí você confia nessa pessoa porque ela gosta da mesma coisa que você. Isso também é outro perigo. Sim. Os jovens estão muito mais... Os estranhos, né? Sim, as meninas estão muito mais vulneráveis, né? Enfim, tudo isso, assim, foram coisas que a gente foi passando por cima sem crítica. Né? Verdade. A gente... Cadê a proteção das meninas? Assim? Agora qualquer um é confiável. Uhum. E aí, onde é que... E a violência contra a mulher tá total... Tá, e a pornografia totalmente ficou mais cruel. 500 vezes mais acessível. Eu me lembro, assim, dessa coisa que antes... Além de mais acessível, é extremamente mais violenta. Mais violenta. Sim, porque eu acho que ela vai... Você vai naturalizando, né? Antigamente, a coisa mais subversiva que um menino de 15 anos fazia era roubar a Playboy do pai. Mas esse naturalizando, ele também tem um fator neurobiológico muito importante. Porque é um naturalizando que, assim, essa dopamina que chegava para de fazer efeito. Então você precisa cada vez de mais dopamina. E aí os filmes vão ficando cada vez mais violentos. Muito. Então, vai dessensibilizando, né? Isso aí, o processo é esse, de dessensibilização. Pior do que naturalizar é dessensibilizar. Exato, é uma dessensibilização. Então essa violência de arrastar a namorada é possível, porque é uma coisa ali. Que é isso. E a gente discutiu, ele depois já alegou que nem conhecia ela, mas ele discutiu com a mulher, com a ficante, né? Seja lá qual for a relação dele com ela. Ainda que ele tenha conhecido ela naquela noite, você arrastar uma mulher 1 quilômetro embaixo do carro e puxar o freio de mão pra machucar ainda mais tudo que é possível. Isso é uma barbárie. É uma barbárie. Uma barbárie. E, enfim, em tantos casos que a gente tem visto, bárbaros de violência contra a mulher, né? E as pessoas não fazem a relação com aquilo que a gente está fazendo agora. Que a gente pulou, as pessoas podem estar achando, pô, elas estavam falando de pornografia, agora elas estão falando do cara que arrastou a mulher pelo carro. É uma dessensibilização da violência à mulher. De tudo. Né? Porque você começa desensibilizando o que te dá prazer. E a mulher como ser humano, você dessensibiliza e desumaniza. E aí, então essa mulher não é mais vista como um ser humano. E nesse contexto todo, você defender uma vida sexualmente livre para as mulheres... Eu falo isso o tempo todo. Eu fico chocada que não tem uma pessoa que faça essa observação.
Gente, olha só, não monogamia, ai, vamos descentralizar os afetos. Lindo, faço isso, adoro. Não, hoje mesmo vou no samba de novo com meus amigos. Caraca, você falou uma coisa muito legal. Então, assim, descentralizar afeto é centralizar o afeto em outro homem? Em outros homens? Não Pois é pra partir... Hoje mesmo vou no samba com as minhas amigas, não sei o quê. E o tempo inteiro eu sou... É muito engraçado, porque eu sou casada, eu sou essa zebra do feminismo, né? Porque eu sou casada. Não acho que isso é ser zebra de feminismo. Vou discordar de você. Boa, Cíntia! Não, eu sou solteira. Agora, eu não acho que isso é ser zebra do feminismo. Assim, a gente tem na história do feminismo inúmeras mulheres que foram casadas. Sim, e mães. E mães. Mas tudo. como o neoliberalismo coopta tudo, né? O feminismo agora, é aquela mulher... Na verdade, o feminismo é visto hoje como as mulheres que odeiam os homens. E fica nessa E a gente coisa... odeia o patriarcado. Não são os homens, é um sistema. De vez em quando eu odeio eles também. Alguns merecem. Não, e não é pessoal, né, gente? Eu sou capaz de amar pessoas, né? A gente tá falando de categoria. Então, vamos falar de amar pessoas, né? Porque nós somos seres sociáveis. Isso. Nós somos seres sociáveis, assim. Agora, é lógico que os homens vão lucrar mais com o casamento, porque a estrutura que foi montada hoje é para o lucro deles. A saúde deles fica melhor quando o homem é casado. São pesquisas. Sim, e a gente não é opinião. Não é opinião. A gente também podia dar opinião, porque a gente é boa, a gente é inteligente o suficiente pra emitir a nossa opinião. Mas isso é estatística, isso é dados científicos. Sim. Homens cometem mais crimes. Quando eu falo isso, as pessoas... Não, até... Gente, a juíza sentou aqui na minha frente, falou... Ela é a única juiz do juizado especial do estado do Rio de Janeiro. Falei pra ela, provoquei. Vanessa, qual é a porcentagem dela? 95... Eu tô falando de uma juíza que fez um levantamento que cometem crimes, são meninos. Caramba. Isso não é opinião, isso é número. E aí, recentemente, as pesquisas dizem ainda que homens que ficam solteiros na faixa dos 30, 40 anos, eles têm um terço deles vai se tornar dependente de substâncias. Com certeza, Um terço deles vai ser dependente de substâncias. E vai adoecer, com certeza. Então... É um negócio lucrativo para homens casar. Fato. Fato. Só que nós somos seres sociáveis. Somos mamíferos. Outra polêmica, porque, né... A gente é absolutamente social, a gente é muito influenciado pela cultura, mas a gente não deixou de ser bicho, gente. Exatamente. Foi mal. Exatamente. Sinto dar essa informação. Exatamente. Somos mamíferos e nós nos regulamos emocionalmente, primeiro através do olhar do outro. É uma coisa que regula a gente. E... independente de com quem é uma relação sexual... A ocitocina vai ser liberada. Vai ser liberada. Quando tem a conexão. Quando tem nas mulheres, né? Então, mas eu falo assim, porque assim, tem muitas... Uma mulher, uma vez, ficou me enchendo o meu saco no Instagram, dizendo assim, olha só, você tem que dizer para as suas seguidoras que a solução para isso tudo que você tá apontando aí é se relacionar com mulheres. Sim. Não, discordo, peraí. Não, eu não tô dizendo que... Eu entendo o que ela tá dizendo. Mas isso é escolha agora? Peraí. Mas não é por aí. Mesmo que fosse. Mesmo que fosse uma escolha. Mesmo que a orientação sexual fosse escolha. E que você possa, ok, vou matar essa parte de mim aqui e vou fazer uma escolha. Até por a de Graham defende que a heterossexualidade é compulsória às mulheres, né? Mas ok, digamos que a gente pudesse fazer uma escolha e agora então vou deixar o meu condicionamento de lado e ficar com mulheres. A partir de agora comecei a sentir desejo. Vou me forçar a isso, enfim, que seja. Mas assim, é uma coisa anterior a isso, né? Porque não dá pra gente promover dissociações internas. Isso já é patológico, né? E a gente matar um pedaço da gente. Né? E tem outra coisa que é, assim, acho que muito mais importante. Não existe lugar confortável para a mulher no sistema patriarcal. Não existe. Por tudo que a gente escolhe e decide, a gente paga um alto preço. Então não existe um lugar sem preço pra gente. Se a gente vai casar, a gente tem um preço. Se a gente vai ficar solteira, a gente tem um preço. Se a gente vai ficar com uma outra mulher, lésbica, é um preço. São preços altos pra qualquer escolha que a gente faça. Então não existe lugar sem um alto preço para as mulheres dentro do patriarcado. Então, eu não acho que você é a zebra do feminismo, porque tem mulheres... olha só. Nossa história
história de mulheres. Estereótipo, né? Falando de estereótipos. Bell Hooks, cara. Falando de estereótipos. Eu adoro, né? Quando a fura bolha, algum recorte. Essa mal amada, sem filhos. Ai, que vamos nunca... ser duas mal amadas. Mal amada, sem filhas, mal casada. É assim, né? Tipo assim. Amarga. Amarga, mal, sabe? Aquela casada há 15 anos, cheia de filhos. Duas, sabe? Tipo assim, minha filha. Não é sobre isso. E essa coisa que a gente tava falando da não monogamia, como a gente sabe que com a construção do patriarcado, capitalismo, né? Os casamentos eram arranjos. A gente sabe disso, arranjos, né, para propriedade, né? Como é que eu vou garantir que a minha propriedade passe para o meu filho? Como é que eu vou saber que esse filho é meu mesmo e tal? E daí surgiram relações, né, românticas e monogâmicas. E aí veio essa galera que leu de uma forma muito páginas. superficial. Uma orelha do livro. Não cancela, gente. E vem falar que achamos a solução de todos os nossos problemas. E aí empurra, né? Impõe, como você falou, achei legal, como se tivesse que impor uma dissociação daquilo que você sente. Porque, então você olha só, sabe por que os homens matam mulheres? Agora uma famosa aí que viraliza que eu vivo brigando com ela, acabou de botar. Homens matam mulheres por causa da monogamia. Homens matam mulheres, entendeu? Tudo bota na conta. Então, vira o que eu acho maravilhoso. Não monogamia, onde todo mundo cuida de todo mundo e somos felizes, ursinhos carinhosos, passeiam pela cidade e tal, papapá. Mas assim, eu vendo o mundo do jeito que tá, como a gente tava conversando, porque os assuntos vão inflamando a gente e as coisas vão se embolando. Eu me relacionar com, no caso, eu sou hétero, né? Então assim, eu me relacionar com vários homens, pra mim, eu aumento o meu risco. Claro. De tudo. De gravidez, de doença, exatamente. Primeiro, de vulnerabilidade à violência. Começa, não tô nem falando de ser enforcada, rachada pelo carro. Eu engravido. Começa número 1. O filho é de quem? Né? Da sociedade, do coletivo. Vai lá, irmãzona. Vai fundo. Depois começam todos os desdobramentos. Doenças. Mulheres adoecem sozinhas. A gente sabe disso também, não é opinião. São números, né? Estudos. As mulheres ficam doentes e são abandonadas. E, cara, são tantos os relatos de mulheres que, quando elas começam a se sentir apegadas pelo um dos caras que tá na não monogamia, não sei o quê, e aí elas tentam conversar, né? Já que é uma relação para ser conversada e tal, né? É uma relação que você pressupõe que tem um diálogo. E que elas me contam que eles fazem assim, nossa, resolva isso com o seu suporte social, você tem que procurar sua rede de suporte. Tal. Então, assim, a responsabilidade afetiva desses caras não é assim. E assim, a gente tem que lembrar. A responsabilidade afetiva tá não monogâmica. A gente tem que lembrar que esses homens não têm mais o cérebro dos homens da década de 80. Né? Que esse cérebro de hoje é um cérebro extremamente compulsivo com pornografia, hiperviolenta à altura das mãos em qualquer lugar que eles estejam. As últimas pesquisas falam que homens solteiros, acho que vêm 3 vezes de 40 minutos por semana, alguma coisa assim. Homens casados vêm 20 minutos, não lembro se 1 ou 2 vezes por semana, uma coisa assim. Homens casados vêm menos pornografia, mas ainda vêm. E, cara, não se achou homem que não tenha tido acesso à pornografia numa pesquisa canadense. Não deve existir. E assim, os meninos começam a ter acesso a isso com 10 anos. As pessoas querem muito. As pessoas querem muito culpabilizar também os homens pela compulsão na pornografia. Só que, cara, o menino que começou com 10 anos, ele é uma vítima. Sim. Tá tomando com 17 anos Viagra. Sim, total. Porque o sexo normal não produz mais dopamina suficiente para esse cérebro. Nem mais de pau duro. Agora, as pesquisas dizem que fica se ele se abstiver da pornografia, aí os homens mais velhos, assim, com mais de 40, se eles se abstiverem de pornografia de 3 a 4 meses, já recupera a ereção. Homens... Viu, amigão? Tem solução pra você. Tem solução, meu amigo. Agora, homens mais jovens, eles têm pornografia muito mais cedo, essa pornografia. Você viu que teve um relato que eu achei até bem legal, que viralizou do Chai Suede.
falando que é um ator desses gatinhos. Eu conheço o Chay, mas não vi, acho Foi que não vi um esse relato relato. que ele deu, se eu não me engano, foi no podcast da Maria Fortuna que veio aqui, ou não. Mas assim, é um podcast que tem do Globo, do jornal. E ele falando sobre isso, como a geração dele foi adoecida pela pornografia. Que legal que essa Foi consciência. muito, ele se expôs e falou disso. Ele falou, foi a pior coisa que aconteceu no meu amadurecimento sexual. Sim, sabe? e é. Então, os Ver um homens menino mais falando novos… isso, um jovem, né? Hoje em dia já é um homem. Mas ele dizendo que foi isso, que ele foi exposto muito cedo, o quanto aquilo foi… né? Adoecedor, né? Então, eles precisam de mais tempo de abstinência. Eles precisam de pelo menos 5, 6 meses para recuperar a ereção normal. Gente, que Porque eles tiveram acesso muito mais cedo a essa pornografia do que os homens da nossa idade, assim, da nossa faixa etária. É triste, né? Porque assim, as mulheres então, se a gente sempre foi… E aí essa mulher que quer liberdade sexual? Pois é, se a gente sempre foi coisificada no patriarcado, se a gente sempre, se sempre a gente foi instrumentalizada no sistema patriarcal que tem aí 6 mil anos, então, com a pornografia, a gente… essa é uma linguagem minha, eu costumo dizer que a gente foi drogificada. A gente virou droga. A gente virou uma cocaininha. E aí, então, os homens veem mulheres como buracos. Sim. E nessa sociedade em que homens veem mulheres como buracos, que as relações afetivas são tão secas. Assim, é isso que é liberdade? Escolher isso? Tem muita coisa antes pra… né? É muito mais profundo. É muito antes. Pra gente chegar, sei lá, numa sociedade de fato que seja capaz, né? Porque, assim, acho que talvez… De não valorizar a exclusividade. Sim. Acho Porque que exclusividade também é segurança, gente. na nossa sociedade, sim. Na nossa sociedade. É como é a sociedade que a gente vive hoje. Eu tô falando disso, E, né? assim, Sendo honesta. É isso, são preços a pagar. E tem coisas que a gente não tem como escapar, né? Eu não tenho como escapar de ter 2 olhos, nariz… Sei lá, tem gente que arranca, né? Pra parecer um lagarto, né? Vai, arranca a orelha e tal. Eu tenho 2 pernas, não tem como eu ter um rabo de sereia. Né? Então, tem coisas que que são a nossa realidade. Isso. E acho que faz parte, assim, de aceitar a realidade, é ter maturidade, ser humano. É ter maturidade na vida adulta. Sim. Né? E quando a gente entra em negação da realidade, a gente tem muito prejuízo. E a gente paga preços… sem consciência desses preços pagos. E eu acho que, assim, é importante deixar claro, né? Pra mim, eu acho quase curioso, pra não dizer irônico, porque parece um papo de uma grande conservadora. Que é isso? Eu virei a feminista zebra. Conservadora. Aquela menina que era aquela estudante que revirava todo mundo do avesso. A vida inteira. Sempre questionei tudo. Não, por quê? Não quero, sabe? Sempre, né, causava um furacão onde chegava. Virei a zebra conservadora. Falei, não. E veja bem, eu admiro, sou atriz, né, de formação também. Então eu tenho milhões de amigos que se relacionam de formas diversas. Alguns eu acho o máximo, porque eu vejo que de fato tem ali uma cumplicidade, um respeito, sabe? Uma admiração, uma paixão pelo aquilo que o outro é e que tem um desapego genuíno. E eu falo, que legal. Que legal que funciona pra essa dinâmica aqui. Porque é isso, uma única forma de se relacionar não é boa pra todo mundo. Isso é um fato. E que bom que a gente tem essa capacidade de conversar. Agora, colocar na conta… As coisas viram seita, né? As pessoas estão tendo defendendo os seus… Eu ia pra isso agora. As pessoas estão defendendo as suas opiniões com um valor de fé. Sim, as pessoas passaram a confundir a minha ideologia com quem eu sou. E a minha ideologia virou quem eu sou, a minha ideologia me define como pessoa. E se você critica a minha ideologia, você está criticando a mim. E você é um inimigo, quero que morra. Aí, de repente, eu tô lá no post, falando, não, gente, mas isso aí não dá pra… né, descentralizar afetos é uma coisa que é saudável pra todo mundo, não é exclusivo da não… Tô ali debatendo ideias. Vem uma mulher falando, Mona, quieta, você deve ser traída pelo seu marido. Mulher! Falando com uma outra mulher, veja bem.
Feminismo escorrendo pelo ralo, entendeu? Mônica, minha filha, então só ele que pode transar fora do casamento, sabe? Me provocando, insinuando que eu sou a trouxa. E foi uma coisa que eu falei com você, né? Engraçado, sobre a pesquisa da Carmita, né? Qual é a pesquisa da Carmita? A Carmita é uma sexóloga, médica da USP, eu acho, se eu não me engano. USP, Unifesp. E a Carmita fez a maior pesquisa sobre a sexualidade, a vida sexual do brasileiro. E ela descobriu na pesquisa dela que os homens que mais traem são os baianos e as mulheres que mais traem são as cariocas. Fato, Carmita. Só que esses números, eles são assim, eu acho que pega 50 e poucos % dos homens baianos e acho que 45%, era um número, não vou lembrar exato agora. Mas era um número assim que, tipo, e já era maior que a média dos outros estados, sabe? Então, assim, quando os homens que querem dizer assim, mas todo homem trai, então acho melhor você se acostumar e você aceitar, porque se você não for traída por mim, você vai ser traído por outro. Se eu tô sendo honesto com você. Não, eu achei muito, muito curioso, né? Também me chamou muita atenção nesse debate, que aí o ponto central não era mais eu com gerência sobre o meu corpo, o meu desejo, o meu tesão. Era eu, então eu vou ser traída, entendeu? Então eu tenho que descontar. Eu tenho que descontar. Então eu vou ser revanche, quinta série. Entendeu? Então eu tenho que então tá, amigona, eu vou sair trepando por aí, me colocando em risco, e aí eu vou acabar com o patriarcado, entendeu? Porque eu sou traída mesmo. Entra uma outra coisa aqui que é: o nosso lugar social sempre foi o de parir e dar sexo. Esse era o lugar social da mulher há muitos anos na sociedade patriarcal. E aí, quando a gente assume isso como a nossa identidade, então é isso, assume a nossa opressão como a nossa identidade, a nossa forma de ação política no mundo, a gente está assumindo a opressão como nossa bandeira. Isso é muito grave, porque a gente deixa de lutar contra aquilo que nos oprime. Sim. Então, a gente fica muito mais vulnerável. Sim. Essa liberdade sexual é muito... uma falácia. Total, é uma grande embalagem. Muito super glamorizado pela nossa indústria pop, né? Foi uma falácia vendida para as mulheres, para que as mulheres continuassem submetidas sem achar que estão submetidas, sim, né? Elas acham que são super poderosas. Sim. O show das poderosas. É engraçado, né? Quando eu fiz a minha pós-graduação em violência doméstica, lá em 2008, 9, 10, 8, acho que 2008, a palavra empoderamento ainda não existia em português. Sim. Eu lembro que quando é uma tradução, né? É uma tradução de empowerment. Então não se falava em empoderamento. Eu lembro que eu levei para minhas professoras de formação em entrevista motivacional e elas ficaram assim, empoderamento. Tipo, aí quando eu falei empowerment, elas entenderam. Mas assim, o empowerment era o trabalho que se fazia com as mulheres vítimas de violência para que elas se sentissem capazes e se sentissem confiantes de que elas podiam sair daquela situação, romper com aquela situação e sair do desamparo aprendido que a violência deixava elas. Hoje, esse sentido foi totalmente deturpado. Então, o empoderamento foi deturpado pelo neoliberalismo e foi transformado pelo empoderada é a mulher que pode botar um fio dental e rebolar a bunda. Sim. Meu corpo, minhas regras. Que é o meu corpo, minhas regras. Essa frase é sim, é muito bacana. Mas, tipo... Mas também é muito descolada da sociedade, né? É descolada da prática. Sim, da aplicação. Acho que é descolada da aplicação, Ju. Assim, de como ela é aplicada. Porque meu corpo, minhas regras respeite o meu... Respeite o meu não. Sim. Mas não meu corpo, minhas regras, se eu tiver pelada, tá tudo bem. Eu posso fazer o que eu quiser. Exatamente. Eu posso fazer o que eu quiser numa sociedade patriarcal é não reconhecer os nossos próprios limites. Isso se colocar em risco. E mais do que isso, é patológico. Você não assumir a realidade. Não assumir os dados de realidade. Acho que por isso que tantas mulheres na internet estão revoltadas comigo. Porque eu coloco para elas assim, realmente não somos livres. Isso dói. Esse foi um vídeo que te deixou, que causou revolta?
Quando Qual eu disse, foi? Fala isso. Qual foi o vídeo que eu falei que quando o homem faz sexo que ele ainda não tem vínculo, ele desapega, ele desconecta da mulher. Quando acaba o sexo. Quando acaba o sexo, né? Então, após o orgasmo, ele desconecta, o lobo pré-frontal dele é liberado para ele pensar nos problemas do dia a dia, ele volta para a vida dele. A mulher não, ela tem… como a dopamina cai muito após o sexo, a gente tem uma compensação imensa de ocitocina que dura dias, às vezes semanas. E faz um apego muito grande. E as pessoas ficam, mas não é só… biologia não manda tudo. Quer dizer, eu sempre falei de neurobiologia e sempre foi uau, então é isso que acontece comigo. Quando eu falo de neurobiologia, da relação entre pares… Mas não, você está sendo reducionista na neurobiologia. E não, gente, a gente pode colocar junto com isso a socialização masculina. Isso, multifatorial. E a pornografia. E não sei o quê. E o cara que nunca foi come todo mundo. E a mulher que sempre… você vai encontrar o bife cantado. Tem tudo, gente. Tem tudo. É socialização. Tem tudo. É não sei o que, influência. É multifatorial. E aí, como somos bichos, nosso corpo responde a tudo isso. Sim, você só tá endossando mais um dado. Aspecto biológico que faz com que a gente fique mais vulnerável ainda. Sim. E aí esse foi o que deu treta? Esse deu treta imensa. Da liberdade. Esse não é o da liberdade sexual. Não, o da liberdade sexual acho que até foi mais aceito. Que esse foi o mais antigo, né? Eu ainda tinha um cabelo curtinho quando eu fiz ele. Né? Tipo, a liberdade sexual da mulher é uma falácia, né? Sim. Esse foi mais aceito. E acho que porque eu começo ele dizendo, calma, eu não tô dizendo que você não pode fazer o que você quiser, que você não pode transar com você. Então, quando eu falo isso, eu acho que elas ficam mais tranquilas. Para ouvir, pelo menos, né? E pode. Você pode fazer o que você quiser. Claro que pode. Sabendo que tem um preço a pagar. Isso. Sabendo que tem um preço a pagar. Por tudo. E isso é uma coisa da vida adulta de hoje, tanto dos homens quanto das mulheres, daquele homem que não quer pagar o preço de estar casado e quer viver vida de solteiro, né, também. Né? Então, assim, as pessoas querem os bônus de tudo, mas não querem os ônus de nada. Então, toda escolha vem com um preço. E a gente tem que saber dos preços que a gente está pagando quando a gente escolhe. Só isso, se responsabiliza pelo preço. É isso. A chance… então… Aí, mas tem homens que não são para se relacionar. Caramba, uma mulher que fala que pode usar os homens nessa sociedade patriarcal, ela não tem noção do que é sexo na cabeça masculina em tempos de pornografia hiperviolenta ao alcance de um toque. Sim. Ela ainda acha que tem mulher que ainda acha que tá usando os homens, né? Tem mulher que acha que tá usando os homens. E por isso que esse vídeo você acha que causou tanto impacto. Você fura uma bolinha de… Não, você bota a mulher chorando em posição fetal. Trago duras verdades em 1 minuto e meio de Reels. É tipo isso. É tipo isso. Elas ficaram indignadas. Agora, engraçado, né? Os homens se dividiram. Eles tanto… Tem homens que te seguem bastante? Menina, depois desse vídeo. Jura? Depois desse vídeo. Porque a gente até tem um público, ainda bem. Fiquem, aprendam, ouçam mulheres, por favor. São muito bem-vindos. Mas a gente até tem público, né? Tanto no YouTube quanto no Spotify, menos. Mas o Instagram é impressionante. Só mulheres. Os homens não têm muita… muita disponibilidade, né? Pra ouvir o que eu falo. Eu falo muito do homem médio, né? Que eu criei um jargão pra definir esse homem chucro de hoje. É um homem normal. Não é um homem normal, não. É um homem babaca de hoje. Então, que eu chamo de homem médio. Mas não é o normal de hoje? É um homem médio, é um homem que a maioria É a tem. maioria, Então. É a maioria, é o mediano aí. Né? Só que tem os acima da média e tem os que ainda estão abaixo da média ainda. Claro. Então, tem isso. É o médio. Mas acho que os médios se sentem muito ofendidos, né? Então, esses sempre me atacam. Agora, Te seguem pra te atacar? Não. Ah, tá. Mas esses sempre me atacam. Agora, os homens não me seguiam, assim, porque acho que é indigesto mesmo. Sim. Alguns amigos conseguem, né? Mas eu sei que é indigesto. E a partir disso, assim, porque assim, eu tenho também posicionamentos que são muito fora da caixinha, né? As pessoas não conseguem me botar numa caixinha assim, vamos seguir ela todo mundo, porque ela é uma…
Esquerda Leblon. E aí, vamos seguir ela, porque ela, vai fechar a gente. E aí, eu saio da caixinha. Aí eu posto um vídeo que parece a Esquerda Leblon. Aí eu posto o próximo, que, meu Deus, peraí. Causa agora, caos. Aonde? Peraí, mas ela não era aqui. Aí eu Sim. botei. Peraí, ela o quê? Mas isso tem muito a ver com aquilo que a gente tá falando, do sistema de crenças. Que as pessoas têm, entendeu? Elas são da seita e todo mundo Sim. E aí, amém, Estão formatadas, senhora, né? Não podemos sair daquilo. Aí, se somos daqui, desse pensamento, não podemos discordar. E aí, se eu e você… Eu penso assim, né? De acordo com a minha bolha. Que, de alguma forma, a gente também vive em bolhas, óbvio. A gente se organiza, né? É mais comum nas pessoas que eu tenho afinidade. Mas aí, eu gosto de uma coisa que aquela pessoa que é péssima, que é de outra bolha, gosta também… Juliana gosta daquela coisa. Não que pode. pula. Está me traindo. Juliana Está cancelada. traindo a gente. Está traindo a gente. Sabe? Gente, é muito bizarro como a gente se organiza. Isso é uma traição. E aí, não, então, aquilo que a Juliana tá falando pode até ser coerente. Mas se tem a ver com aquilo que o Chiquinho, Sim. que pensa radicalmente oposto a gente, pensa… Sim. Como a Juliana pode ter um pensamento em comum com o Chiquinho, que é radicalmente… né, de uma ideologia diferente da minha e tal. Tá errado, ai meu Deus, que vergonha, ai que sou conservadora, ai que péssima, Juliana. Pensa igual o Chiquinho, entendeu? Aí, é isso, tudo é um sistema de crenças. E ninguém… E eu acho muito impressionante. Eu sou uma pessoa, não sei se eu sou viciada em refletir sobre aquilo que tá sendo dito. Pensar dá trabalho. Mas assim, por exemplo, Então, eu adoro que você compra o pacote. escreve. Eu adoro que você escreve. Mas, cara, cada coisa que você escrever, eu vou escrever e ficar pensando. Ou vai me dar aquele uau, caramba, muito legal. Faz muito sentido. Ou vai me dar um incômodo. E qual é o problema de eu sentir um incômodo? Ou a Cintia fada sensata. Sim, que tem esse lugar, né? Sim. E as pessoas que… Nunca eu odeio errou, isso. fada, não sei o quê. Odeio. Assim, Odeio. E as pessoas que te botam no lugar da fada sensata, no momento que você sai do Cancelada, sistema… mata, Nossa, é a pessoa queima. que te odeia. É a pessoa que vai te dizer… gostava muito de você, mas agora… Deixando de seguir em 3, 2, 1. Mas assim, porque, cara, eu fico meio impressionada, porque a gente, né, eu sou uma pessoa que tô aqui fazendo um trabalho incansável. Todo mundo sabe que eu sou uma mulher de esquerda. Mas assim, dentro da própria esquerda, as pessoas pararam de raciocinar. Sim. Ninguém mais questiona nada. Ah, não, fulana falou. Tudo bem, fulana falou, então a gente… Aí, 782 posts iguais, porque fulana postou, todo mundo posta. Sabe? E eu falo, cara, às vezes me assusta. Porque a gente critica muito, com razão. Eu quero, né, vamos provocar, vamos pensar, vamos… E de repente tá todo mundo agindo. O tal do gado, de pensar… São gados dos dois lados, né? Então tá todo mundo… Sabe, aquela coisa da cabeça teleguiada, ninguém mais problematiza. É um saco, não tô dizendo que tem que ficar brigando, não. Aliás, é insuportável ficar brigando. Mas a gente pode refletir, até guardar pra si, né? Não precisa nem ficar postando. Mas guarda, sabe, se provoca. Eu gosto muito de uma frase do Leonardo Boff, que eu aprendi bem cedinho, eu tinha uns 17 anos. Gostava de Leonardo Boff com 17 anos. E ele tem uma frase assim: cada ponto de vista é apenas a vista de um único ponto. Sim. Se você mudou daqui pra cá, a vista já é outra. Então, mudou o ponto, muda a vista. E cada ponto de vista é só a vista de um ponto. E a gente pode viver com diferentes pontos de vista sem fragilizar nossos vínculos. Sim. Acho que esse é o grande desafio, né? Eleições vêm aí, né? Da sociedade atual. Ai, que medo de 2026. Aproveitem o Natal! Aproveita o último Natal desse ano. Ai, Cíntia, tô até cansada. Mais alguma polêmica pra botar na roda? Acho que tô satisfeita. Tá bom por hoje. Obrigada por Eu que ter te agradeço, vindo, minha querida. adorei. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com você. Botamos fogo no cabaré. Sim, botamos Conte fogo comigo. no Kengarau. Tá? A gente não precisa ser fada sensata, não ferrou. A gente só precisa ser uma mulher que dá a mão pra outra, que tô do seu lado, tá? Concordando ou discordando. A gente pode estar juntas, se gostar, se respeitar. Isso. E serve pra humanidade inteira. E é isso, né? Respeito. Isso. Obrigada. Beijo, gente! Tchau. Senta direito, garota.